Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Estamos chegando aqui para o nosso culto de domingo. O culto do Ninho da Fênix. Um lugar seguro para nos reunirmos, ainda que virtualmente. Mas com certeza, com muita verdade, com muita sinceridade. Estaremos aqui juntos, oferecendo ao nosso Deus o melhor, nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração. E você que chegou aí de paraquedas, né, entrou por acaso, é meu convidado a ficar comigo até o último amém, quando nós estaremos impetrando aquela bênção apostólica, né? Você que já está acostumado com cultos, você sabe, sempre no encerramento tem aquela bênção. E aqui não vai ser diferente. No finalzinho, a gente impetra a bênção apostólica para uma semana auspiciosa, abençoada em todos os sentidos. Mas, como todo culto, não pode faltar oração, não pode faltar a palavra, não pode faltar louvor. E todos esses elementos você vai encontrar aqui ao longo deste culto, desta celebração que oferecemos a Deus. Então sejam bem-vindos de qualquer parte do Brasil e do mundo. Fique com a gente. Vamos aproveitar e divulgar. Se você puder, clica aí no aviãozinho, no rodapé da transmissão. Envie o convite para todos os seus contatos. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. Inveja. Isso mesmo. Você sabe, a gente está vindo aí de uma série falando sobre emoções, falando sobre o gerenciamento, a gestão dessas emoções. Falamos já de ansiedade, falamos de várias emoções e hoje vamos falar sobre a penúltima emoção desta série, inveja. Você já foi vítima de inveja? E você, cá entre nós, já sentiu ou sente inveja de alguém? Eu costumo dizer que este é o pecado inconfessável. É mais fácil confessar um pecado de ordem moral do que chegar e dizer, não, eu admito, eu sinto inveja de você. Vamos falar de onde vem isso? Que tal? O que a Bíblia diz sobre inveja? O que a psicologia diz sobre inveja? Então, eu acho que vale a pena você copiar o link desta live e sair colando lá nos seus grupos de familiares, de amigos, de colegas de faculdade. Todo mundo precisa ouvir o que você vai ouvir aqui hoje. Posso contar com você? Então vamos lá? Mas não sem antes invocar a presença de Deus. Todo culto que se preze começa com oração. E é o que nós vamos fazer aqui agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, porque mais uma vez o Senhor nos confere este privilégio de usar desta ferramenta tecnológica, que é a internet, para espalhar amor, para espalhar o evangelho da graça. Obrigado, Senhor, porque eu sei que a minha voz alcança gente de todas as partes, pessoas que precisam ouvir o que vai ser dito aqui hoje, pessoas que serão edificadas, serão abençoadas. Obrigado por me permitir ser este instrumento do teu amor para alcançá-las. Mas eu quero pedir que a tua presença ao longo deste culto, ela possa ser perceptível, que quem quer que entre nesta live sinta a presença do teu Espírito a nos guiar, tanto durante o louvor, quanto durante a reflexão na palavra, até o último amém. Sem a tua presença, Senhor, nós não nos atrevemos a prosseguir. E estamos fiados na promessa feita por Jesus, de que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Por isso, damos boas-vindas a ti, Jesus. Damos boas-vindas a ti, ó Espírito Santo,
que tu sejas a nossa luz, que tu sejas o farol que nos guia em meio ao mar revolto desta vida. Esta é a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, gente, tem uma palavra na qual eu me apego muito, onde o apóstolo Paulo diz que ele, Deus, é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, o poder do amor, o poder da fé. E às vezes a gente subestima o poder de Deus. Deus, ele sempre nos surpreende. Deus não cabe dentro de caixas, de sistemas fechados. Deus não cabe em mentes estreitas. É por isso que o chamado do Evangelho é ao arrependimento. E esse arrependimento, no original, é metanoia, expansão da mente, expansão da consciência. E onde Deus cabe o mundo inteiro, sem restrição. Há uma canção, cuja versão eu fiz há muitos anos, eu ainda estava morando fora. Depois, quando esta canção se tornou conhecida aqui, fizeram outras versões, mas cá entre nós, eu saí na frente. Diz assim, olha: Tu és o Deus de ontem, Tu és o Deus de hoje, e o mesmo para sempre serás. Deus de todos os povos, de gerações que virão e que desfrutarão sua paz. Rei de todas as eras, que serás, que és, que eras. Tu és Rei de todas as eras, que serás, que és, que eras. Coisas que ninguém já viu, coisas que jamais se ouviu, nem sequer imaginei. Coisas que ninguém já viu, coisas que jamais se ouviu, eu espero do meu Rei. Eu espero do meu Rei. Tu és o Deus de ontem, Tu és o Deus de hoje, e o mesmo para sempre serás. Deus de todos os povos, de gerações que virão e que desfrutarão sua paz. Rei de todas as eras, que serás, que és, que eras. Tu és Rei de todas as esferas, que serás, que és, que eras. Coisas que ninguém já viu, coisas que jamais se ouviu, nem sequer imaginei. Coisas que jamais se viu, coisas que jamais se ouviu, eu espero do meu Rei. Coisas que
jamais se viu, coisas que jamais se ouviu, nem sequer imaginei, coisas que ninguém já viu, coisas que jamais se ouviu. Eu espero do meu Rei, eu espero do meu Rei, Deus de todas eras, que serás, que és, que eras. Tu és Rei de todas esferas, que serás, que és, que eras. Coisas que jamais já viu, coisas que jamais se ouviu, nem sequer imaginei, coisas que ninguém já viu, coisas que jamais se ouviu. Eu espero do meu Rei, coisas que ninguém já viu, coisas que jamais se ouviu. Viverei, eu sei que verei aquilo que meus olhos não viram, sei que viverei aquilo que jamais imaginei, sei que verei aquilo que meus olhos não viram, sei que viverei aquilo que jamais imaginei. Rei de todas eras, essa todos conhecem. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, mais que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, mais que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou
meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, para o teu louvor. Pai, eu peço que nossos louvores sejam recebidos por Ti como expressão da nossa gratidão e do quanto apreciamos a Tua companhia, Senhor. Obrigado por nos enviar o Teu Filho, cuja vida foi entregue por nós naquela cruz. Obrigado por nos enviar o Teu Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Nós o louvamos na beleza da sua santidade, por Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Rei. Amém e amém. Queridos, como havíamos anunciado, hoje nós vamos entrar num assunto que eu confesso a vocês não é nada fácil e certamente vai requerer muita atenção. Porque o meu desejo, o meu propósito aqui não é apenas te transmitir uma palavra de encorajamento, é mais do que isso. O meu desejo é transmitir ensinamentos que você vai carregar para o resto da sua vida, que vai aguçar a sua percepção espiritual, não só espiritual. Por isso eu gostaria que, se você estiver fazendo qualquer outra coisa além de estar ligado nesta live, se você puder, se desligue dessas outras coisas agora e procure focar, manter a sua atenção para aquilo que vai ser dito. Eu sei que quando a gente está nas redes sociais, a gente se sente tentado a ficar navegando, vai para lá, vem para cá, entra numa plataforma, entra em outra. Eu entendo disso. Mas eu sei que o que nós vamos falar aqui hoje vai te abençoar. Então não perca o fio da meada. Nós aproveitamos, para quem está pegando o bonde andando, nós aproveitamos aí o sucesso do filme Divertidamente 2 para trazer uma série de reflexões acerca das emoções e de como regulá-las à luz das Escrituras Sagradas. Já falamos sobre várias. Na verdade, hoje é a penúltima semana, vamos tratar da última dessas emoções. Semana passada falamos de ansiedade. Se você não assistiu, eu peço que você assista. Eu deixei disponível aí na minha timeline para que você assista. E hoje o assunto é inveja. Tá preparado? Então lá vamos nós, hein? Aperta os cintos. Na psicologia, gente, a inveja é uma emoção complexa que envolve uma mistura de ressentimento, frustração e desejo em relação a algo que outra pessoa possui. Isto seja um bem material, uma qualidade, uma virtude, um status social ou até um relacionamento. A inveja é frequentemente acompanhada por sentimentos de inferioridade e insatisfação consigo mesmo. O indivíduo se compara desfavoravelmente com a pessoa que é objeto da sua inveja. Agora, é importante a gente fazer aqui algumas distinções. Há muita confusão. Eu não estou falando aqui daquele
olhar seca-pimenteira, já ouviu falar? O tal do olho gordo, não é disso que eu estou falando. Eu particularmente, sou muito cético quanto a algumas coisas. Eu não acredito que a inveja por si só é capaz de fazer uma TV queimar, por exemplo. Você comprou uma TV nova aí de 70 polegadas e o vizinho meteu o olho grande e na primeira semana de uso a TV queimou. E você diz, isso é inveja. Eu, particularmente, não acredito nisso. Mas eu acredito sim que a inveja tenha poder. E já já eu vou lhe mostrar onde está o poder da inveja. O que a inveja é capaz de fazer, tanto na vida do invejado, quanto na vida do invejoso. Mas sem superstição, ok? Respeito quem tenha, mas eu particularmente não tenho. Outra coisa que a gente precisa deixar bem claro, inveja não é admiração. Dia desse alguém me disse, eu sinto inveja de alguém, e me disse a razão. E eu corrigi e disse, você quer o que essa pessoa tem? Você quer que ela deixe de ter para que você tenha? Eu falei, não, claro que não. Então o que você sente não é inveja. Você pode estar admirando. Admirar o talento de alguém, isso não é inveja. Ou você pode até estar se inspirando na pessoa. Puxa, eu tenho aquela pessoa como uma referência para mim. Eu quero ser como ela quando crescer. Isso não é inveja. Terceira coisa. Inveja não é ciúme. Sabe qual a diferença da inveja para o ciúme? Na inveja, o indivíduo quer o que o outro tem. O ciúme o leva a não querer compartilhar o que ele tem. Percebe a diferença? A inveja é querer o que o outro tem, querer só para si. O ciúme é não querer dividir, partilhar aquilo que se tem. O carro é meu, eu não partilho com ninguém. Tem gente, por exemplo, que tem ciúme de amizades. Eu não divido meus amigos com ninguém. Isso é ciúme. Agora, o que a Bíblia diz sobre inveja? Já que nós estamos num culto, para nós aqui agora é mais importante o que diz a Bíblia do que propriamente o que diz a psicologia. A inveja, sob a perspectiva bíblica, é mais do que apenas um sentimento humano. Ela revela uma profunda insatisfação com a providência divina. Em última análise, é uma acusação contra Deus por suas decisões. Em outras palavras, quando eu invejo alguém, é como se eu acusasse a Deus de ter errado a pontaria. É dizer, aquilo que Deus deveria ter dado a mim, ele deu a outro. Então Deus errou. Aquilo deveria ser meu. Eu tenho mais méritos que aquela pessoa. Eu me empenho mais do que qualquer outro. Então Deus não pode dar a outro aquilo que nega a mim. Isto é uma acusação de injustiça. Você percebe a gravidade da coisa? Por isso que inveja, olhando nesta perspectiva, é pecado. Porque eu estou acusando a Deus de ser injusto. A primeira passagem que eu quero ler com você sobre inveja está em Eclesiastes, capítulo 4, verso 4, onde o escritor sagrado diz: também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Por quê? Porque a gente começa a comparar. A inveja nasce da comparação. Eu me empenho mais. Quem deveria ter tirado melhor nota era eu, não aquela pessoa. Aquela pessoa mal aparece na aula. Ela não estuda como eu.
Ela não se aplica como eu. Então por que ela recebeu 10 e eu recebi 9? A inveja acaba sendo ou servindo como motivação, mas uma motivação errada. Não, eu tenho que suplantar aquela pessoa. Se ela conseguiu comprar um carro, eu tenho que comprar um carro que sobrepuja o carro dela, que seja melhor do que o dela. Aí eu me desdobro, trabalho ainda mais, porque eu não aceito ficar por baixo. É o que a inveja faz. Aí veja o que o escritor sagrado vai dizer. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Quando se fala em vaidade, está se falando de futilidade. A inveja nos torna pessoas fúteis. E o pior é que produz em nós uma aflição. A gente nunca se contenta. A gente nunca desfruta do que tem porque está sempre mirando no que o outro tem. Olha o que vai dizer o sábio rei Salomão em Provérbios, capítulo 27, verso 4. Isso aqui é assustador, pessoal. Isso é assustador. Ele diz assim: o furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Ele está dizendo que a inveja é mais difícil de ser enfrentada do que o furor de alguém, a ira de alguém. Porque a ira, ela é momentânea. A inveja, ela vai corroendo como um câncer. Ela come a pessoa por dentro. Ela devora aquela pessoa por dentro. E enquanto aquela pessoa não conseguir o que ela quer, ela não se dá por satisfeita. Então não é uma coisa momentânea, que você sente e imediatamente você corrige e diz: não, eu não posso ter inveja. Se você cultivar aquele sentimento, ele vai criar raízes. No mesmo livro de Provérbios, no capítulo 14, verso 30, Salomão vai dizer o mal que a inveja faz ao invejoso. Muito antes de fazer mal ao invejado, a inveja faz mal ao próprio invejoso. Olha o que ele diz. Provérbios 14, 30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Veja a palavra que ele escolhe para se referir à inveja: podridão. Quando ele diz para os ossos, isso aqui é um eufemismo. Ele está falando da saúde, tanto física quanto psicológica. Talvez você diga: bem, eu não tenho muito com que me preocupar, porque eu não sou uma pessoa dada a esse tipo de sentimento, eu não sou de invejar ninguém. Meu irmão, cá entre nós, com toda sinceridade, todos estamos sujeitos a isso. Eu estou sujeito a isso. Você está sujeito a isso. E sabe quem mais estava sujeito a isso e passou por maus bocados, que teve a sua fé sacudida por causa disso? O salmista. O colega de Davi, um salmista chamado Asaf, que é autor de boa parte dos salmos. Muita gente pensa que é de Davi, mas uma boa parte deles foi composição de Asaf. E olha o que Asaf diz no Salmo 73, do verso 2 ao 3. Olha o quanto a inveja nos faz mal, inclusive na nossa vida espiritual. Quanto a mim, ele está falando de si, não está falando de ninguém mais. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos.
pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Quanta coragem esse salmista não teve para confessar: por pouco eu me perdi. Foi isso aqui, ó. Eu quase perdi minha fé, porque eu tive inveja dos nécios, quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Quer dizer, você vê uma pessoa ascender socialmente de uma hora para outra e você começa a pensar: caramba, essa pessoa não trabalha tanto quanto eu. Essa pessoa começou agora e teve aí um avanço meteórico na sua vida. De repente, ela comprou uma casa nova, já comprou uma casa de praia, está viajando para baixo e para cima. Por quê? Porque ela e não eu. Ela não é melhor do que eu. Ela é uma nécia, quer dizer, é uma pessoa despreparada. Já eu estudei, me preparei, meti as caras, foram noites mal dormidas e eu não consigo sair do lugar. Um pouco mais adiante, no mesmo salmo, no verso 17, eu estou lendo o Salmo 73, ele diz: até que entrei no santuário de Deus, e então percebi o fim deles. Asaf chegou ao ponto de questionar a justiça divina. Quando ele entra no santuário, que significa esta esfera de comunhão entre nós e Deus, a ficha cai. E ele chega à conclusão de que aquele sucesso de que o ímpio desfruta e que ele, por sua vez, invejava, era efêmero, era passageiro. Vale a pena a gente invejar uma coisa que de um dia para o outro pode vir abaixo, porque não tem consistência? Será que vale a pena? Eu vou dar um exemplo rápido. Nós estamos chegando agora em mais uma eleição. Já saiu matéria essa semana em várias mídias acerca do envolvimento dos pastores com candidatos. Raramente você vai encontrar um líder religioso que não esteja envolvido. Nessa época, muitos pastores trocam de carro. Muitos pastores se locupletam. Quando você vê um pastor levar um candidato na igreja, apresentá-lo no púlpito, pedir voto para ele, não seja ingênuo. Isso não é de graça. Não é. E a igreja já demonstrou o poder que tem. Ela elegeu o último presidente, o anterior a esse. Foi a igreja evangélica que o colocou lá. Agora imagine um pastor que não queira se vender, que não queira negociar o voto da membresia da sua igreja. Imagine esse pastor entrando em crise e dizendo: puxa vida, eu trabalho tanto, o outro está negociando no balcão da política os votos do seu rebanho, está lá próspero, está com uma igreja superlotada, construindo um império, e eu estou aqui ralando, visitando os membros, orando, atendendo. E para manter as obras sociais da igreja é um custo, é tão difícil, é um sacrifício tão grande. É claro que os pensamentos vêm, mas aí de repente, quando você entra no santuário, que representa essa esfera de comunhão com Deus, a ficha cai e você diz: será que vale a pena vender a alma? Será que vale a pena? Será que esses homens conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir o sono do justo? Todo esse sucesso vai levá-los aonde? Nos versos 25 e 26 do mesmo Salmo 73,
Asaf, o salmista, diz: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Veja, ele começa o salmo questionando, ele começa o salmo dizendo que por muito pouco ele não escorregou, porque ele teve inveja. Ele confessa: eu tive inveja da prosperidade dos ímpios. Mas quando ele entra no templo, quando ele se sintoniza mais uma vez com Deus, com a espiritualidade da graça, ele diz: quer saber? Eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu não tenho que ficar me comparando com o que os outros têm. Tu és o meu único bem. Enquanto eu não aprender a me contentar com Deus, eu nunca vou estar satisfeito com mais nada. Sempre vai ter alguém acima de mim. Sempre vai ter alguém ostentando, me desafiando, provocando em mim sentimentos de inveja. Mas quando eu aprendo a me contentar em Deus, isto para mim é indiferente. Você sabia que rola inveja até na família? Quer um exemplo disso? José do Egito. Em Atos capítulo 7, verso 9, nós lemos: os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Você já se sentiu vendido? Imagine alguém negociando você, te vendendo. Foi o que os irmãos de José fizeram com ele. Tudo porque o pai lhe dera uma capa multicolorida. E José, ingênuo, saiu desfilando para baixo e para cima com aquela capa, que o destacava dos demais irmãos. Aquela capa foi a gota d'água. Eles conspiraram para vender José para uma caravana, como escravo. Mas você sabe o desfecho da história? De como Deus exaltou José no Egito e o colocou numa posição abaixo apenas de Faraó? E quando os irmãos, juntamente com o pai, enfrentaram a fome, foi José que os acolheu sem jogar nada na cara. Eu sei que alguém movido por inveja pode te fazer mal. Eu já fui vítima. Eu sei o poder que tem a inveja. E o problema não é de ordem sobrenatural. Eu não estou falando aqui de superstição, como eu disse logo no início. Não se trata de olho gordo. O problema é que a inveja move o invejoso de tal maneira que o faz querer te prejudicar, te difamar, espalhar mentiras contra você, te destruir, como os irmãos de José fizeram com ele. Quer ver outro exemplo de inveja dentro da família? Moisés. Num dado momento, Moisés se casou com uma mulher etíope. Ele já liderava o povo hebreu pelo deserto, marchando rumo à terra prometida. E ele se casou com uma mulher etíope, uma mulher negra. E os irmãos torceram o nariz. Disseram: como é que Moisés casa com uma estrangeira assim? Podia ter casado com uma mulher do nosso próprio povo. E chegou um momento que eles começaram a questionar. Está lá em Números, capítulo 12, do 1 ao 2. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés por causa da mulher etíope com que ele se casara, pois ele havia se casado com uma etíope. Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Olha a comparação. Quem Moisés pensa que é na fila do pão para achar que Deus só fala através dele? Por causa desta insurreição de Arão e Miriam contra Moisés, a Bíblia diz que Miriam ficou leprosa.
E só foi curada depois que Moisés intercedeu a Deus para que curasse a sua irmã. Veja o que inveja não faz. A inveja, gente, é uma lepra. É o pior sentimento que possa brotar no coração do ser humano. É pior do que o ódio. A inveja é pior do que o ódio. Davi enfrentou a inveja. Você lembra daquele episódio quando Davi derrota Golias e que ele volta marchando com os soldados e que as mulheres que recebem o exército em celebração pela vitória contra os filisteus, elas dizem: Davi, ou melhor, Saul matou a milhares, mas Davi matou a 10 milhares. Aí Saul se sentiu insultado. Como assim? Por que a Davi está sendo atribuída uma vitória maior do que aquela que me é atribuída? Eu que sou o rei, que história é essa? Por causa da inveja, Saul empreendeu uma campanha difamatória contra Davi, ainda colocou a cabeça de Davi a prêmio. E ele é que se achava vítima, ele achava que Davi estava usurpando o trono, e não era verdade. Quem estava sendo movido de inveja era Saul. Interessante, né? Porque a gente pensa, geralmente, que a inveja sempre parte de alguém numa situação inferior contra alguém numa situação superior. Às vezes é o inverso. Às vezes alguém numa situação superior, seja do ponto de vista econômico, hierárquico, pode invejar alguém numa situação inferior pelos seus talentos, pelo seu carisma, pelas amizades que tem. Você sabia que foi a inveja a responsável pela crucificação de Jesus? Não. Pois olha o que diz Mateus, capítulo 27, do verso 17 ao 18. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o haviam entregado. Por que os líderes religiosos tinham tanta inveja de Jesus? Porque Jesus estava arrastando multidões. Enquanto a popularidade de Jesus crescia, a deles decrescia. Jesus se tornou uma ameaça contra eles. E a gota d'água foi quando Jesus entrou no templo derrubando as mesas dos cambistas e dizendo: a minha casa é casa de oração, vocês a transformaram numa casa de comércio, num covil de ladrões. Aquilo foi a gota d'água. Inveja. Pilatos percebeu isso. Não havia nada contra Jesus. Pilatos não encontrou culpa em Jesus. Por isso que ele joga a batata quente para os líderes religiosos. E aí, a quem que eu solto? Jesus ou Barrabás? Mas Pilatos sabia que eles o haviam entregado por inveja. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 3, o apóstolo São Paulo vai dizer: Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Paulo está deixando claro para nós que a inveja, ela é fruto da nossa natureza carnal. Mas lembrem-se que o chamado do Evangelho é o novo nascimento. Quando nós passamos pelo novo nascimento, que é a regeneração, nós recebemos uma nova natureza. Uma natureza espiritual. Nossa vida passa a ser regida pelo Espírito Santo, não mais pelos desejos da nossa carne. Em Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao 21, Paulo nos apresenta quais são as obras que devem ser atribuídas à nossa carne. E ele diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são
adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A inveja está elencada entre as obras da carne. Então não há um espírito de inveja. Não vá colocar isso na conta do demônio. Pelo amor de Deus. Inveja não tem nada a ver com demônio. Tem a ver com a nossa humanidade, com a nossa natureza. O que não a justifica. Ainda em Gálatas, no mesmo capítulo, um pouco mais adiante, versos 25 e 26, Paulo vai dizer: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Repare, Paulo fala dos que irritam e dos que invejam. Esse irritam tem a ver com ostentação. Aqueles que provocam, que ostentam, que têm prazer de serem objetos da inveja dos outros. Esses são os que irritam. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não. Esses são os que irritam. E que têm prazer de saber que o outro os inveja. Então Paulo está dizendo que se nós somos guiados pelo Espírito Santo, esses sentimentos não encontram guarida dentro de nós. Eles até podem vir. Eu não posso impedir que um pássaro sobrevoe minha cabeça, mas eu posso impedir que ele pouse e faça ninho. Qual seria o antídoto contra a inveja? Nós vamos encontrar esse antídoto em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 4. Onde Paulo fala sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino. Pois então, no verso 4 ele diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Só há uma maneira de você dissolver esse sentimento. É o amor. O amor que faz com que eu lamente o sofrimento do meu irmão e celebre as suas vitórias em vez de invejá-las. O amor que faz com que a felicidade do outro não me ofenda, seja motivo de celebração. Por isso que em Romanos, capítulo 12, verso 15, Paulo vai dizer: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Esse é o desafio que o Evangelho nos propõe. É o desafio da empatia, do amor. É não tripudiar da dor do outro. É nunca dizer bem feito, mas lamentar o sofrimento do outro. Mesmo que de primeira mão pareça que ele está simplesmente colhendo aquilo que ele plantou, mas eu não posso tripudiar. Da mesma maneira, se ele estiver celebrando algum êxito, eu não vou me ofender, eu vou dizer: puxa, que legal, legal que ele venceu. Eu não vou questionar, eu vou me alegrar na sua alegria. Um exemplo disso é a parábola do filho pródigo, que todos conhecemos de cor. Você lembra, o filho que pede a sua parte na herança, vai, torra na gandaia, até que um dia, quando ele já estava prestes a se alimentar com os porcos, ele diz: poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um pai. Os servos, os criados na fazenda do meu pai se alimentam melhor do que isso. Quer saber, eu vou me levantar e vou voltar e vou dizer ao meu pai que eu estou arrependido, se ele me aceita pelo menos como um dos seus servos. E o pai, surpreendentemente, o acolhe e manda dar uma festa em celebração. Nisso, o filho mais velho, ouvindo o barulho da festa, pergunta a um dos servos:
que está rolando aí dentro? E o servo disse, não está sabendo? Aquele teu irmão estava perdido, foi achado. E teu pai agora está dando uma festa de arromba. O irmão mais velho disse, desta festa eu não participo, porque não é justo. Quando o pai soube que o filho mais velho estava do lado de fora, amargurado, questionando, tomado de inveja e ciúme, o pai sai e diz, filho, o que você está fazendo aí? Vem celebrar. E olha o que o filho responde, está lá em Lucas 15, do 29 ao 30. Há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. E nunca me deste um cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, ele nem diz este meu irmão, este teu filho, que consumiu os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Bezerro cevado era um bezerro que estava sendo guardado para uma ocasião especial. Ele questiona, o senhor nunca me deu um cabrito para fazer um churrasquinho de final de semana com os meus amigos, e para ele o senhor manda matar o bezerro cevado. E o pai responde, filho, pensa no que você está falando? Você acha que não era justo que eu celebrasse o fato do teu irmão perdido ter sido achado, morto, ter sido ressuscitado? Não é fácil a gente se alegrar na alegria do outro. Só o amor é capaz de produzir em nós esse tipo de comportamento. Deixa eu falar um pouquinho sobre a gestão da inveja, tanto à luz da psicologia como da Bíblia. A gestão da inveja na psicologia é fundamental para o bem-estar emocional e relacional. Esse processo envolve, primeiramente, o desenvolvimento da autoconsciência. Ou seja, a habilidade de reconhecer e entender os próprios sentimentos e motivações. Você tem que admitir, eu estou com inveja. Ao identificar a inveja, quando ela surge, a pessoa pode analisar suas causas e trabalhar para transformá-la. Além da autoconsciência, a construção de uma autoestima saudável é crucial. Quando uma pessoa tem uma visão positiva de si mesma e reconhece seu próprio valor, ela se torna menos vulnerável a comparar-se desfavoravelmente com os outros. Outra prática poderosa na gestão da inveja, e tome nota disso, é a gratidão. Ao cultivar um espírito grato, as pessoas aprendem a focar nas bênçãos e nas conquistas em suas vidas, em vez de se concentrar no que lhes falta ou no que os outros possuem. A gratidão desloca o foco da carência para a abundância, ajudando a transformar a inveja em contentamento e paz interior. Pare de se comparar. Seja grato a Deus pelo que você tem. Há uma outra parábola que está em Mateus capítulo 20, do verso 1 em diante, que é conhecida como a parábola dos trabalhadores. Eu vou resumi-la para você. O dono de uma vinha resolveu contratar trabalhadores para a colheita. E ele saiu de madrugada, contratou a primeira leva, já fixando o valor do salário, o quanto seria dado no fim do dia. Depois, horas depois, saiu novamente, contratou mais uma leva de trabalhadores, também combinou o quanto seria pago. E assim ele fez várias vezes. Até que, faltando pouco tempo para o fim do expediente, ele contratou a última leva de trabalhadores. Só que não fixou quanto pagaria, só convidou para trabalhar na sua vinha. Na hora do pagamento, ele começou a pagar pelos últimos a serem contratados. E quando os primeiros, que estavam ralando desde cedo, viram o quanto os últimos ganharam, eles imaginaram, bem, então quando chegar a nossa vez, nós vamos ganhar muito mais. Porque eles trabalharam muito menos. Só que quando chegou a vez deles, eles ganharam exatamente o mesmo. Olha o que a comparação faz. Adoece a nossa alma.
E eles foram se queixar. Que história é essa? A gente está ralando desde cedo. Esses caras acabaram de chegar. Sabe qual foi a resposta que Jesus dá na parábola? Nos versos 13 ao 15, Jesus diz: amigo, eu não te faço injustiça. Não te convidei eu por um denário? Quer dizer, eu estou te pagando o que eu combinei. Ou é mal aos teus olhos o fato de eu ser bom? Eu não posso fazer o que eu quiser do que é meu? Se eu quis dar ao outro que trabalhou menos o mesmo que eu dei a você, que foi o combinado, isso é ruim para você? Eu seria injusto se eu te pagasse menos do que eu combinei. Mas o fato de eu ter dado a ele a mesma coisa não é problema seu. Agora é importante, gente, nós entendermos o seguinte. Talvez seja a questão mais complexa de que eu vou tratar aqui nesta noite. Há uma outra parábola em que um homem distribui os seus bens entre 3 servos ou empregados. Um recebeu, se eu não me engano, 5 talentos, outro recebeu 3 talentos e o último recebeu apenas 1. Quando ele voltou, o que tinha recebido 5 apresentou 10, porque os talentos se multiplicaram. O que recebeu 3 apresentou 6, porque os talentos se multiplicaram. E o que recebeu 1 apresentou apenas 1. E ele perguntou: o que houve? Ué, o que houve? O senhor me deu 1 talento, está aqui. Estou te devolvendo exatamente o que o senhor me deu. Mas os seus amigos, que receberam mais, multiplicaram. E você? Eu peguei e enterrei o talento com medo de perdê-lo. Veja, a questão é, por que Deus dá a uns o que nega a outros? Se Deus sabe que nós somos suscetíveis à inveja, então por que Deus dá a uns o que nega a outros? Por que um ganhou 5 talentos, enquanto o outro ganhou apenas 1? Não seria mais equitativo, digamos assim, se todos recebessem o mesmo? Veja, são 2 parábolas completamente diferentes. Na primeira parábola, todos recebem o mesmo pagamento. E aqui a gente aprende que dentro do reino de Deus, o que funciona não é a meritocracia. Mas na segunda parábola, cada um recebe um número diferenciado de talentos. Talento não tem a ver com mérito, tem a ver com habilidade. O que Deus te deu, a habilidade com que Ele te dotou, visa produzir alguma coisa, mas não é produzir para si. Lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 11, nós lemos: onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Algumas pessoas receberam a habilidade para gerir negócios e torná-los prósperos. Isto é uma habilidade. Mas todos são dotados da mesma habilidade? Não. Tem gente, por exemplo, que tem uma habilidade artística, que escreve poemas, que escreve músicas, que faz arte. Você já imaginou se a sociedade humana fosse uniforme, onde todos fizessem exatamente a mesma coisa e tivessem as mesmas habilidades? Agora, o que cada um faz com aquilo que tem recebido, aí, meu irmão, é responsabilidade nossa. Se Deus me abençoou, se Deus está
me dando condição de prosperar meus negócios, a questão é quantos se alimentam disso, quantos estão sendo abençoados através da minha vida. Em Isaías 5, versos 8 e 20, nós lemos: ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem campo a campo, até que não haja mais espaço. Deus nunca foi favorável à concentração de bens. Deus não te prospera pensando exclusivamente no seu bem-estar. Aí no verso 20 ele diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz, da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. O que é amargo para Deus? É ver alguém movido pelo egoísmo, trabalhando incessantemente só para amealhar uma fortuna, sem pensar na sua responsabilidade social. Se ninguém está sendo beneficiado daquilo que Deus te deu, alguma coisa está errada. Você está chamando o amargo de doce e o doce de amargo. O bem de mal e o mal de bem. A concentração de bens nunca cheirou bem para Deus. Sempre foi um grande problema. A igreja primitiva, né, os primeiros cristãos, nos oferecem ali um exemplo da sociedade sonhada por Deus. Aquilo que é doce ao paladar de Deus. Em Atos capítulo 4, versos 32 e 34 diz: era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Isso aqui é uma revolução. Uma revolução. Aqui está o verdadeiro comunismo, porque ninguém dizia que algo era seu, tudo era comum. Então Deus está me abençoando pensando em mais alguém e não em mim. Eu não sou o receptáculo, eu sou o canal através do qual a provisão de Deus vai chegar a outros. Por isso que Jesus disse que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas, mas não serão acrescentadas a mim apenas, mas àqueles no meu entorno. Há uma relação muito íntima entre inveja e ostentação. E aqui nós caminhamos para a reta final. Tiago vai dizer no capítulo 3 da sua epístola, verso 16, onde há inveja e espírito faccioso de divisão, aí há perturbação e toda obra perversa. Se há inveja, você pode ter certeza, ali tem perturbação e obras perversas. Porque o invejoso vai trabalhar para destruir um invejado. Agora o problema fica muito mais grave quando o invejado faz questão de ostentar. Por isso que Tiago vai dizer na mesma epístola, capítulo 2, do verso 2 ao 4, porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes luxuosas, e entrar também algum pobre, com sórdido traje, e atentardes para o que traz a veste luxuosa, e lhe disserdes, tu senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou senta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Se eu alimento a ostentação, eu alimento a inveja. Isso vai fazer com que aquela comunidade se torne um ambiente doentio, onde as pessoas vivem se comparando umas às outras, ninguém quer ficar por baixo, todo mundo quer sentar na primeira fileira.
Todo mundo quer os holofotes, tem uma disputa para ver quem vai cantar no culto, quem vai fazer a última oração, quem vai pregar no dia. Gente, esses lugares são tóxicos. Isso não tem nada a ver com igreja, com comunidade da fé. Isso tem a ver com o espírito que opera neste mundo. Que é o que está por trás do capitalismo selvagem que nós temos visto. Onde as pessoas só pensam em acumular. Por que elas querem acumular? Porque elas não aceitam ficar por baixo. Na família, a pessoa quer ser o destaque. O que é invejado por todos os irmãos. Então ostenta. Nós não temos que ostentar. Você tem o direito de comprar uma boa roupa. O problema não é esse. Você tem o direito de fazer uma viagem. O problema não é esse. Desfrutar do seu trabalho não é o problema. O problema é usar isso como ferramenta para provocar, irritar, fazer com que o outro te inveje. Um ambiente saudável é aquele onde a vitória de um é a vitória de todos. O choro de um é o choro de todos. Se tem um necessitado ali, alguma coisa está errada. Porque a comunidade já deveria ter se movido na direção daquela pessoa para socorrê-la na sua necessidade. É isso que o Evangelho faz. Não sobra lugar para inveja, gente. Inveja não é bem-vinda na vida de quem encarna o Evangelho de Jesus. Quantas pessoas não precisavam ouvir o que você está ouvindo agora? Se eu fosse você, assim que nós publicássemos, enviava o link para todos os seus amigos. Todo mundo precisa ouvir o que você acabou de ouvir. E se você ouviu o finalzinho, por favor, assista inteiramente. Cheque as passagens bíblicas que eu trouxe para ver se é de fato o que eu estou dizendo. Porque eu não falei nada de mim aqui. Apesar de ter trazido algumas coisas da psicologia, mas o que eu falei foi tudo respaldado nas Escrituras Sagradas. E eu quero, neste momento, orar com você, orar por você e contar também com a sua oração. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para que haja um batismo de amor, que nosso coração seja tomado de amor, que todo sentimento maligno seja desfeito. Vamos pedir a Deus para que cure nossas famílias, para que sare nossos relacionamentos. Vamos. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, como humano que sou, com minhas contradições, com minha vulnerabilidade, rogando, Pai, que a Tua misericórdia venha sobre mim e sobre os meus irmãos, e que remova de dentro de nós qualquer sentimento faccioso, qualquer sentimento de inveja, de ciúme. Nós não queremos ser pessoas fúteis, que ficam se comparando umas com as outras, que se sentem inferiorizadas. A Tua graça nos nivela, Senhor. E eu sei que se o Senhor deu a um o que não deu a outro, é para que aquele que recebeu coloque a serviço do outro que tem. Não é para que ele se sinta melhor, não é para que ele se sinta privilegiado, é para que ele sirva ao outro, ao que não tem, com aquilo que ele mesmo recebeu. Nós não somos autossuficientes. O Senhor fez assim para que aprendêssemos a depender uns dos outros. Ninguém se basta, ninguém é uma ilha. Todos precisamos uns dos outros. Todos precisamos do abraço, da acolhida.
Alguém recebeu o que eu não tenho, para que eu humildemente recorresse a essa pessoa na busca por seus préstimos, sem me sentir inferiorizado. Eu não estou dizendo com isso que ela é melhor do que eu estou apenas admitindo que eu não me basto. Obrigado por esta consciência que o Evangelho gera em nós. Obrigado, Senhor. Mantenha nosso coração humilde e grato. Nós temos sido tão abençoados. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, preste atenção. Guarde isso. Guarde, por favor. Ninguém se basta. A graça de Deus é que nos basta. Eu não me basto. Eu não sou autossuficiente. Nós precisamos uns dos outros. Assim como a gente precisa recorrer ao dentista, ao cardiologista, ao psicólogo, a gente precisou de um professor, é verdade? Porque ninguém se basta. Por isso que Deus deu a uns o que não deu a outros. Não é injustiça, é a calibragem de Deus. E eu estou aqui me referindo aos talentos, às habilidades, que devem ser usadas para o bem comum e não para o bem de uma elite, de uma casta sacerdotal, de um grupo. Eu quero, antes de dar a bênção apostólica, com que vamos encerrar o nosso culto, deixar aqui um apelo. Você gostaria de ser bênção na vida de alguém? Você gostaria de ter o privilégio de repartir? Você pode fazer isso com alguém próximo de você. Você pode, agora mesmo, sair pelas ruas, distribuindo, ajudando alguém que está dormindo a relento, no frio. Você pode pegar esse cobertor que está guardado na sua casa, ir lá e cobrir essa pessoa e ser bênção na vida dela. Você pode tomar iniciativas próprias, fazer uma sopa e distribuir para as pessoas que estão na sarjeta. Mas você também pode contribuir com um ministério que faz isso. Você que ama esse ministério, você que tem sido abençoado através do nosso trabalho, nos ajude a abençoar a outros. Nós não nos bastamos. Eu não consigo sozinho. Eu preciso de você. E se você quer abençoar meu ministério, você pode fazê-lo agora através de uma oferta, de uma contribuição de amor. Eu quero deixar aqui para vocês duas chaves Pix, para você que quer contribuir agora, ou amanhã ou depois. A primeira delas é o e-mail euescolhiamar@hotmail.com. euescolhiamar@hotmail.com. Seja uma oferta, um dízimo, aquilo que estiver no seu coração. Você não imagina o quanto isso vai nos ajudar a prosseguir. Ou através da chave 21 99797 8135. 21 99797 8135, que é um celular. Se você estiver fora do país, você pode ajudar através do PayPal. O nosso PayPal é hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com. Posso contar com você? Obrigado, de coração. Você é uma bênção na minha vida e no meu ministério. Gente, amanhã eu vou falar sobre um assunto extremamente delicado às 21 horas. Essa semana morreu Daniel Mastral. E eu vou trazer uma palavra aqui sobre o movimento que ele liderava. Batalha espiritual.
essa coisa de satanismo, de globalismo, de teorias da conspiração. Eu vou falar sobre isso amanhã, 21 horas. Eu não vou entrar em questões de, se ele foi assassinado, se ele tirou a própria vida. Isso aí é a polícia. Eu não me vejo com competência para ficar falando sobre isso. Eu quero falar sobre o que ele ensinava, porque o que aconteceu essa semana acabou chamando muita atenção das pessoas para a figura, para o personagem e para aquilo que ele ensinava. E isso está me preocupando. E você vai saber por quê. Você vai saber por quê. Bem, eu não quero me adiantar, mas amanhã, 21 horas, eu conto com você. E para encerrar, gente, eu coloquei essa semana 3 livros meus que foram reeditados. O primeiro se chama Depressão Não é Falta de Deus. Eu queria que o mundo inteiro lesse esse livro. Depressão não é falta de Deus. O que é depressão? Você já enfrentou uma depressão? Ou tem alguém aí do seu círculo íntimo que está enfrentando? Como lidar com essa pessoa para ajudá-la? Eu falo da depressão tanto do ponto de vista da psicologia, falo inclusive do transtorno de depressão maior, e falo de depressão à luz do Evangelho. Leia esse livro. Está disponível na Amazon, em versão e-book. O segundo livro é Viva e Deixe Viver, que é um livro de prevenção ao suicídio, onde eu relato experiências que eu tive com suicidas em potencial e onde eu abordo, entre muitas coisas, como lidar com uma pessoa que ameaça tirar a própria vida. Muita gente precisa ler esse livro, Viva e Deixe Viver. E o terceiro livro é a conspiração por trás das teorias da conspiração. A conspiração por trás das teorias da conspiração. Esse livro vai ajudar muita gente. Eu falo ali de globalismo, eu falo ali de satanismo, um pouco daquilo que eu vou falar amanhã na live, mas falo de muitas outras coisas. Falo das principais teorias da conspiração, até aquelas mais ingênuas, sabe? Elvis não morreu, aquela coisa? Então, falo dessas mais ingênuas e falo das mais nocivas, envolvendo o coronavírus, envolvendo vacina, negacionismo. E aí, o homem foi à lua ou não foi? Eu falo de muitas teorias da conspiração. Muitas. E os Illuminati? O que são os Illuminati? E a maçonaria? Falo sobre tudo isso no livro A Conspiração por Trás das Teorias da Conspiração. Esses 3 livros estão disponíveis na Amazon. Entra na Amazon, coloque o título, meu nome, você vai chegar ao livro, adquira, você vai ler quando você quiser, é seu para sempre, seja no celular, no tablet, no computador, aonde for. Mas não deixe de ler esses livros, tá bom? Gente querida, estamos chegando ao finalzinho. Se você não assistiu a live inteira, não deixe de assisti-la. Assista do início ao fim, marque alguém e assim que ela for publicada, dê um oi, curta, para que a plataforma entregue ao maior número de pessoas. Beijo, um queijo a todos e agora a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e doces consolações da Ruá Divina sejam com todas, todos e todes, porque dele, que também é ela, é a Ruache Divina, é o Espírito Santo, por ele e também por ela, a Sofia Divina, a sabedoria, o Cristo pré-eterno, e para ele e também para ela, que é o Alfa e o Ômega, são todas as coisas, desde agora e para todo sempre. Beijo, um queijo, gente, até amanhã, amo vocês.